Então vemos que as consequências desta guerra contra o Irã são difíceis de medir. Percebemos isso na economia global, na ordem mundial, mas também nos sistemas de alianças. Nas últimas décadas, ou poderíamos até dizer nos últimos 80 anos, muitos países, desde os estados do Golfo até a Europa e o leste asiático, basicamente apostaram toda a sua segurança na proteção dos Estados Unidos, vinculando-se à hegemonia norte-americana. E agora, à medida que essa hegemonia declina e Trump parece se tornar cada vez mais errático, vemos toda a ordem se desintegrando muito rapidamente. É claro que grande parte disso ocorreu após o último discurso de Trump, que também causou alguns abalos no sistema internacional. Eu gostaria de saber como você avalia isso. Acho que duas coisas estão acontecendo simultaneamente, aqui na Ucrânia e em outras crises. Uma é o comportamento extraordinariamente errático do governo dos Estados Unidos, personificado no comportamento do Sr. Trump. Ele choca o mundo, ele choca a maioria dos americanos. Ninguém consegue realmente racionalizar a ousadia, a ilegalidade, a crueldade das ações do Stalin e da retórica de Trump. Sua declaração sobre enviar o Irã de volta à Idade da Pedra chocou a todos. E podemos acreditar que seu parceiro nesse crime, Benjamin Netanyahu, fez discurso igual a seu governo de Gitancoin, e me vonia historista guido de Páscoa. The start of the Jewish Passover holiday, and in the Passover holiday, which is the story. E no feriado da Páscoa, que conta a história do êxodo dos israelitas do Egito, Deus envia 10 pragas sobre o povo egípcio. No discurso de Netanyahu, ele enviou 10 pragas sobre o povo iraniano. É novamente um discurso de brutalidade chocante e também de conspiração, uma geopolítica, eu diria, talvez do século IX. A mentalidade, a moldura bíblica, Netanyahu se colocando como Deus, tudo isso é tão marcante, tão incisivo, que qualquer pessoa que observe o que está acontecendo agora vê que temos uma guerra extraordinariamente violenta, que parece buscar suas justificativas em mentalidades do século IX a VI, ou simplesmente em ideias psicopáticas de enviar outras nações de volta à Idade da Pedra. Ouvimos Trump rir sobre a destruição de uma ponte onde 9 pessoas foram mortas ao atravessá-la. Era um alvo não militar e, segundo relatos, 95 pessoas ficaram feridas no ataque. O presidente ficou satisfeito com isso. Então, uma das coisas que está acontecendo em todo o mundo e dentro dos Estados Unidos é a percepção de um regime absolutamente violento e sem lei nos Estados Unidos. A segunda questão é o campo de batalha. A hegemonia americana, em última instância, baseia-se nas crenças que os Estados Unidos dominam o campo de batalha. Toda a retórica de Trump e Netanyahu tem sido, desde o início desta operação, mas isso é verdade em toda a operação dos Estados Unidos, que o choque e o pavor vencerão o inimigo, e que a inevitabilidade da vitória americana é tão avassaladora que todos se curvarão aos Estados Unidos. E cada vez mais, essa ideia está se desfazendo. Pode-se dizer que ela já havia se desfeito décadas atrás, no Vietnã. Pode-se dizer que o mesmo fracasso foi demonstrado na América Central durante as guerras dos Contras. Pode-se argumentar que o mesmo tem sido visto em todo o Oriente Médio e no Afeganistão, que essa força esmagadora não prevalece. Mas a cada vez, a mesma proposição é apresentada, que o poder dos Estados Unidos, a capacidade sem precedentes de projetar força e poder, é irresistível. Trump fez essa afirmação há alguns dias, e então, no dia seguinte, 2 caças americanos foram abatidos e contra-ataques ocorreram novamente em Israel e na região do Golfo. Portanto, para muitos observadores, muitas das pessoas com quem você está se reunindo e discutindo isso, as evidências no campo de batalha são exatamente o oposto do que está sendo afirmado pelos Estados Unidos. O Irã parece ter continuado com uma força retaliatória massiva. A escassez de sistemas antimísseis parece ser real. A quebra de moral nos Estados Unidos, que supostamente chegou a forçar um porta-aviões a retornar à base,
por causa de algum tipo de insurreição, insubordinação ou colapso de moral entre os marinheiros, conforme relatado, parece mostrar o contrário. Então há uma questão fundamental. Qual é o poder dos Estados Unidos? Em última instância, isso se resume à sua força militar e econômica. E, em segundo lugar, qual é a intenção dos Estados Unidos? Isso depende das declarações, dos objetivos e do comportamento do governo norte-americano. Em ambos os aspectos, este é um período chocante. Suponhamos, quanto à questão dos propósitos e metas, que é algo surpreendente. Por mais que tentemos, não conseguimos sequer entender exatamente por que estamos nesta guerra. Parece realmente uma guerra de capricho. Essa é a melhor descrição que ouvi. E quando se trata do poder americano, o debate está aberto, e os próximos dias dirão qual é a situação real. Mas, pelo menos por enquanto, a alegação americana e israelense de choque e pavor dominando o governo iraniano não é verdadeira. Pelo contrário, parece haver muita preocupação sob a superfície de que a capacidade de se defender contra ataques de mísseis iranianos está enfraquecendo, e na região do Golfo é quase inexistente. É por isso que o mundo inteiro observa isso com espanto. Estamos vendo questões fundamentais se desenrolarem e elas são extremamente perigosas. Elas podem escalar para uma guerra nuclear, sem dúvida. Do lado israelense, eu diria que o nível de violência e desumanização dos inimigos de a linguagem bíblica, a história do Antigo Testamento sobre os israelitas conquistando sua terra prometida, é tão implacável, tão violento, tão genocida, que a retórica e a mentalidade vindas de Israel sugerem não haver limites. Isso parece não ser apenas tático, parece ser realmente ideológico. O ódio pelo outro em Israel parece não ter limites. Uma diferença entre os Estados Unidos e Israel é que nos Estados Unidos, o público se opõe à guerra de forma bastante esmagadora. E nada do que Trump fez mudou isso. Esse desconforto e oposição são muito disseminados. Em Israel, lamento dizer, parece que a maior parte do público apoia a guerra, apoia a violência e apoia a ideia por trás da guerra. O ódio ao outro lado e a crença de que o outro lado é um inimigo implacável que deve ser totalmente aniquilado. O que, novamente, talvez seja uma mentalidade do século IX a.C., mas parece estar impregnada nessa sociedade. But it seems to be infused in this society.